Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Já está em linha conosco é o colunista Fernando Gomes. Bom dia, Fernando, bem-vindo. Bom dia, Claudinho, obrigado. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Fernando, antes da gente falar sobre essas mudanças aprovadas pela Câmara, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o PERSE e por que é que esse setor específico de eventos e turismo tem recebido benefícios do governo. Vamos lá, Cláudio. O PERSE, né, como você disse, é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. É um programa que, como o próprio nome diz, é emergencial, é temporário e ele foi criado para apoiar o setor de eventos, que foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia, principalmente por causa do isolamento social, né? Bom a gente lembrar que esse setor é um setor muito importante para a economia brasileira, que emprega muita gente de forma direta e de forma indireta, né? Tem estudos que indicam que o setor de eventos, em toda a sua cadeia produtiva, ou seja, quando você considera os empregos diretos, os empregos indiretos, ele gera cerca de 200 bilhões de reais por ano. Então, esse número já mostra como esse é um setor importante para a economia. E quais são os setores que foram beneficiados inicialmente pelo PERSE, né? Empresas ligadas direta ou indiretamente a congressos, eventos sociais e culturais, shows, festas, festivais, para a gente citar aí os principais, né? E como é que o PERSE ajudou essas empresas, né? Basicamente de três formas. Primeira, parcelando dívidas tributárias dessas empresas. Segunda, permitindo a compensação de parte dos prejuízos que essas empresas tiveram na época da pandemia através da isenção de impostos. E a terceira, com juros, né, com financiamentos aí com taxas de juros baixas. Esse programa ele tinha uma expectativa, após quando começou o governo Lula, gasto anual aí de mais ou menos 4,4 bilhões de reais. Mas, de acordo com o Ministério da Economia, esse gasto já está em cerca de 17 bilhões de reais e tem algumas suspeitas aí de lavagem de dinheiro que estão sendo investigadas, que estão sendo apuradas. Então, em razão aí desse cenário, o governo publicou uma medida provisória que revogaria o PS a partir de 1º de abril de 2024. Teve muita reação contrária, tanto dos representantes do setor como de parlamentares aqui no Congresso, deputados e senadores, e o governo decidiu tramitar esse assunto aqui por meio de um projeto de lei, né? Esse projeto de lei que foi apresentado inicialmente pelo governo, ele reduzia o número de setores de atividades econômicas que eram beneficiadas pelo PERSE de 44 para somente 12 setores. E aí ele restabelecia uma reoneração aí gradativa dos tributos até zerar os benefícios em 2027 para todos os setores. E o que é essa reoneração gradativa, né, que esse nome é diferente? É você ir voltando a cobrar o imposto de forma gradual, devagarinho, um pouco a cada ano, até voltar com a cobrança integral do imposto em 2027. Então, esse é um histórico aí, Cláudio, de como é que o PERSE veio tramitando aqui no Congresso até a aprovação do relatório final que ocorreu terça-feira passada. Com essa aprovação, quais foram as principais mudanças aprovadas? Pois é, Cláudio, foram aprovadas algumas modificações importantes em relação ao projeto que foi inicialmente apresentado pelo governo, né? A primeira delas é que houve um aumento na quantidade de setores que vão contar com benefício quando a gente considera o projeto inicial que foi apresentado pelo governo. Então, o governo propôs a redução dos 44 setores beneficiados atualmente para somente 12, né? O relatório da deputada Renata Abreu, que foi aprovado terça-feira, ele reduz o número de setores em relação aos 44 que contavam com benefício, mas reduz bem menos do que o governo gostaria. Então, pelo relatório da deputada, que foi aprovado, vão poder continuar contando com benefício 30 setores. Outra trava importante foi o estabelecimento de um limite, de um teto aí de 15 bilhões de reais que vão ser destinados para o PERSE. Então, esses 15 bilhões podem ser gastos já a partir desse mês, abril de 2024, até o final de dezembro de 2026. E aí foi aprovado também um esquema de acompanhamento do valor gasto com esses incentivos, né? Então, depois da aprovação final do projeto, vai ter um acompanhamento a cada 2 meses, um acompanhamento bimestral do valor gasto com as isenções dadas para essas empresas, né? Essas isenções, só lembrando aqui, vem da isenção que é dada para as empresas não pagarem imposto de renda da pessoa jurídica, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, e não pagarem também o PIS e a COFINS.
Então, vai ser feito esse acompanhamento bimestral, mostrando quanto foi gasto aí a cada bimestre e quanto tem de saldo. Quando acabar o valor, quando forem gastos os 15 bilhões, que é o limite máximo, no mês subsequente ao término, aí, ao uso total dos 15 bilhões, vai ter que ter uma audiência pública aqui no Congresso para que o Executivo demonstre, comprove que os 15 bilhões já foram gastos e aí você extingue o programa. Eu sempre estou frisando aqui que essas medidas vão valer quando o texto for aprovado integralmente, porque ele foi aprovado aqui na Câmara, né? Mas ele seguiu para o Senado e ainda precisa ser aprovado pelo Senado. A gente citou também que houve uma redução no número de setores de 44 para 30, né? Então, quais setores aí que foram excluídos, que foram retirados do benefício? De acordo com o texto aprovado, passam a não ter mais esse direito setores de albergue, campings, pensões, as produtoras de filmes para publicidade, empresas de locação de automóveis com motorista, empresas de fretamento para organização de excursões, transporte marítimo de passageiro e atividades de museu aí, perdão, para a gente citar as principais, né? Outra ressalva que o projeto faz importante diz respeito que algumas empresas ligadas ao setor de turismo, para poder continuar contando com os benefícios do setor, elas vão ter que comprovar que elas estavam inscritas naquele cadastro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastro, na data de 18 de março de 2022. Foi o dia seguinte à derrubada do veto ao projeto inicial do PERSE, né? E aqui tem outra exceção importante para essas empresas, né? A empresa que estava inscrita, mas não estava com a situação regular na época, mas que regularizou essa situação entre março de 2022 e maio de 2023, também vai poder contar com os benefícios do PERSE. Aí entram restaurantes, bares, agências de viagem, todas elas que estiverem nessa situação estavam irregulares, mas regularizaram a situação entre março de 2022 e maio de 2023, também vão poder contar com benefício. E para fechar, Cláudio, eu recomendo aí que quem tiver interesse direto nesse assunto, ou quiser informações maiores sobre o projeto, que acesse o site da Câmara, câmara.leg.br, que lá tem várias matérias sobre a aprovação e tem também o projeto na íntegra, que pode ser olhado aí por quem tem esse interesse, detalhe a detalhe, ponto a ponto. Bem, Fernando, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque ontem foram entregues aqui na Câmara os projetos de lei que tratam da regulamentação da reforma tributária. Queria saber o que você pode adiantar para a gente sobre esse assunto. Pois é, Cláudio, ontem foi entregue aqui na Câmara, né, pelo próprio ministro Haddad, ele esteve aqui, entregou o projeto da regulamentação. Segundo o próprio ministro, são mais de 300 páginas, 500 artigos, ou seja, não é pouco trabalho não, né? Então, a gente já comentou aqui, a regulamentação da reforma tributária, ela tem algumas frentes que vão precisar da aprovação de leis complementares. Que frentes são essas, né? A definição das alíquotas dos novos impostos que vão vir aí, do IBS e do CBS, que são os dois impostos que vão substituir os impostos que vão ser extintos, a definição de quais itens vão ser incluídos na cesta básica que vão ficar isentos de tributação, a definição também de quais produtos e serviços vão ter alíquotas reduzidas e que vão ficar fora das regras gerais e ter um tratamento diferenciado, definição de quais produtos vão ser incluídos no imposto seletivo, né, que é aquele imposto aí que vai incidir sobre os produtos que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, definição de como vai funcionar o cashback, que é aquele mecanismo de devolução aí de parte para as famílias de baixa renda, e por aí vai. Tem que regulamentar tudo isso aí por meio de lei complementar. O que vem nesse primeiro momento? São dois projetos de lei complementar que tratam do Imposto sobre Bens e Serviços, do IBS, da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, da CBS, e do Imposto Seletivo. Então, esses projetos de lei devem trazer as alíquotas de cada imposto, os prazos de transição e as outras regras aí referentes a esse primeiro momento aí da regulamentação da reforma. Tem um segundo projeto, que deve ficar para maio, que vai tratar aí das regras de funcionamento do Comitê Gestor do IBS, que é um imposto aí que tem destinação para estados e municípios. E também como é que vão ser distribuídas as receitas do IBS aí entre esses entes federativos. Então, o presidente Lira comentou, para a gente fechar aqui, que o próximo passo agora é estabelecer um calendário para discutir e depois votar esses projetos.
e que pode ser criado um grupo de trabalho aí para aprofundar os debates e facilitar a avaliação e a tramitação da proposta aqui, mas nada disso ficou definido ainda. Foram apenas falas do presidente do possível rumo que a regulamentação da reforma toma aqui agora. Ou seja, Cláudio, a gente tem muito trabalho aí para os próximos meses. Pois é, a gente vai continuar acompanhando esse assunto que, óbvio, interessa a toda a sociedade brasileira. Fernando Gomes, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, tanto sobre o PERSE quanto sobre a regulamentação da reforma tributária. Um abraço, a gente se vê na próxima semana.